Rapaziada, dando prosseguimento aqui ao nosso trabalho, estamos falando da lei de responsabilidade fiscal. Rapidamente, vamos fazer uma pequena revisão do que tínhamos visto anteriormente, para a gente poder dar prosseguimento ao nosso trabalho. Meu nome é Cosme Sérgio e é um prazer grande estar aqui com você mais uma vez. Beleza? Queridos, estávamos falando que o plano plurianual, ele não tem novidades com relação à lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal não traz nenhuma novidade no que diz respeito, no que tange, ao plano plurianual. Porém, a lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar 101/00, ela traz novidades no que diz respeito à lei de diretrizes orçamentárias e também traz novidades no que diz respeito à lei orçamentária anual. Existem algumas coisas que na LDO e na LOA tem uma consonância e tem algumas coisas que não tem consonância. Tudo bem? Rapidamente, retomando esse assunto aqui, a LDO, ela vai falar da limitação de empenho. Limitação de empenho significa contenção de gastos. Lembrando mais uma vez que eu tinha falado para vocês, se no final do bimestre, o Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público, lá no relatório resumido da execução orçamentária, não estiverem cumprindo as metas de resultados fiscais, que são bimestrais, porque relatório resumido da execução orçamentária, eles vão ter 30 dias para limitar o empenho. Segundo também o artigo 9º, parágrafo 3º da LRF, caso o Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público não promovam a limitação de empenho, a contenção de gastos no montante necessário, o Executivo vai ter essa autonomia. Só que eu já falei para você que o artigo 9º, parágrafo 3º da LRF, está suspenso por uma ação direta de inconstitucionalidade. Moral da história, atualmente, o Poder Executivo ele não tem competência legal para limitar o empenho dos demais poderes do Ministério Público. Atualmente, o Poder Executivo ele pode sugerir, ele pode sugestionar a limitação de empenho. Beleza? Isso está onde? Em anexo na lei de diretrizes orçamentárias. Também na LDO nós temos um anexo de metas fiscais. Metas para o exercício a que se referir e mais 2 exercícios. Eu não estou falando que a LDO é uma lei para 3 anos. A LDO é uma lei anual que orienta a elaboração da lei do orçamento. Mas ela traz as metas para o ano que se referir e mais 2 anos subsequentes. Ela fala da evolução do PL nos últimos 3 exercícios. Ela fala do demonstrativo e da renúncia de compensação, a questão da renúncia de receita, também objeto lá da lei de diretrizes orçamentárias. Ela faz uma avaliação financeira e atuarial. E ela também faz uma avaliação das metas do exercício anterior, anexo de metas fiscais da lei de diretrizes orçamentárias. Agora, aqui também, queridos, na LOA existem demonstrativos, a gente não chama de anexo de metas nem anexo de riscos, a gente chama em anexo, que estão em consonância com o anexo de metas fiscais da LDO. Então, na lei orçamentária anual, em anexo, demonstrativo de compatibilidade das metas. As metas para o ano que vem, mais 2, que constam no anexo de metas fiscais da LDO. Aqui na LOA, em anexo, demonstrativo regionalizado do efeito das renúncias de receita. Renunciar, lá o próprio anexo de metas vai falar disso. Anistia, remissão, crédito presumido, concessão de isenção de caráter não geral, entre outras palavras. Abre mão de uma receita, um subsídio, um incentivo, um crédito presumido, uma concessão de isenção de caráter não geral. Lembrando o que eu já tinha falado anteriormente para você, querido.
Se o governo vai abrir mão de uma receita, ele precisa comprovar que essa receita não vai afetar os resultados fiscais. Se for afetar, junto tem que ter as medidas de compensação. Então, medida de compensação para renúncia de receita também está aqui em anexo, se for o caso, não quer dizer que vai ter sempre, na lei de diretrizes orçamentárias. E também medidas de compensação, se for começar uma despesa nova, despesa obrigatória de caráter continuado, e não comprovar a fonte de receita, se não cortar gasto, se não comprovar, essa despesa obrigatória de caráter continuado também tem que ser compensada. Este assunto vai estar em anexo na lei orçamentária anual. Guarde essa informação. Queridos, também na lei de diretrizes orçamentárias, existe um anexo chamado anexo de riscos fiscais. Novidade, não existia risco. Tudo que pode colocar em risco o atingimento de metas. A avaliação dos passivos, contingentes e outros riscos. Eu costumo dar aquele exemplo clássico, que é o exemplo da ação judicial. O ente federativo, União, Estado, DF, município, recebe lá uma notificação na vara civil. Alguém está processando o Estado, por exemplo. Aí o Estado vai recorrer. Na próxima LDO, ele já conhece aquele risco. Você tem que colocar lá como risco, passivo contingente. E na próxima lei orçamentária anual, tem que separar o dinheiro numa reserva, chamada reserva de contingência, para cobrir aquele passivo contingente. Esse dinheiro fica reservado. Se amanhã ou depois o governo ganhar essa ação, esse dinheiro fica como fonte para abertura de crédito adicional. Se o governo perder, tem dinheiro para pagar. Mesmo que seja um outro governador, mesmo que seja um outro presidente, mesmo que seja um outro prefeito, não importa. Beleza? E também, em anexo da lei orçamentária anual, nós temos o refinanciamento da dívida pública. E o refinanciamento vai constar em separado na lei orçamentária anual. Lembrando que refinanciamento da dívida pública e limitação de empenho são assuntos exclusivos. Esse assunto só está na LDO e esse assunto só está na LOA. Mas existem assuntos que têm uma consonância. Seja com anexo de metas, os demonstrativos de compatibilidade, de medida de compensação, renúncia de receita, seja reserva de contingência, que tem a ver com o anexo de riscos fiscais. Beleza?